Vamos falar agora de região para religião. Vai lá, Yuri. Vamos lá. É um cenário já consolidado também, mas importante da gente mostrar como essa clivagem é muito forte, né? Entre os católicos, que são maioria na amostra do Datafolha, um pouco mais de 50%, também Lula tem a maioria, 51-28%. Nos evangélicos, que está um pouco abaixo dos 30% dos entrevistados pelo Datafolha, a vantagem de Bolsonaro quase passando praticamente metade, né? 49%. Lula cresceu um pouco aqui? 32%. Deu uma leve reduzida na vantagem de Bolsonaro, mas dentro da margem de erro. Então, quer dizer, está consolidado, isso está muito claro. A gente tem falado de tantas pesquisas e muita gente está confusa porque acha que todas as pesquisas tinham que dar o mesmo número e não vão dar o mesmo número. O estranho seria se todas as pesquisas dessem o mesmo número. Mas tem alguns elementos em comum em todas as pesquisas. Esse aspecto religioso é comum em todas, não há divergência nenhuma. Pode ter, a intensidade pode variar um pouquinho, mas é um fato que entre os evangélicos a campanha de Bolsonaro está muito bem consolidada essa vantagem e vai ter. Aí você me pergunta, o que significa isso em números de votos? A gente não tem como precisar, porque tudo é na base de muita estimativa de qual é o universo de eleitores evangélicos atualmente, etc. Mas essa questão, da mesma forma como a questão da renda explica maior voto para Lula entre os mais pobres, mais votos para Bolsonaro entre os mais ricos, a religião também é... Os apoiadores do Bolsonaro acham que o número dele está subestimado, Yuri. Dizem que o pessoal não responde pesquisa. Tem falado muito disso. Quem circula na base evangélica ali diz que é pelo menos 70%. Quem está no dia a dia das igrejas. Aí estou trazendo só um relato que eu escuto assim com recorrência. 70% dos evangélicos não respondem pesquisa? Não, 70% dos evangélicos estariam com Bolsonaro. Ah, entendi. Aí é daqueles números também que é sempre importante a gente lembrar, né? Que a gente não tem como aferir ali depois da eleição, porque ainda bem o TSE não mede renda, não pergunta a religião das pessoas. Meirelles, vai dar para a gente entender um pouco do peso disso aqui para as campanhas? Sim. Nós fizemos um estudo comparando o quanto que cada instituto de pesquisa está dando de penetração aí entre os evangélicos. Esse número varia de 26% a 32%, ou seja, o quanto do total dos eleitores que efetivamente seriam... Um quarto a um terço evangélicos. O fato é que se você pega do cenário com menor número de evangélicos para o cenário de maior número dos evangélicos, o impacto disso na pontuação geral é de 1,5 ponto percentual. Ou seja, mesmo pensando numa possibilidade muito baixa, outro pensando na possibilidade lá em cima, não altera efetivamente no valor total, no resultado final aí dos eleitores. Vai aproximar, vai jogar Bolsonaro um pouquinho mais para cima, mais próximo de Lula, mas não vai ser suficiente para fazer qualquer tipo de inversão. E se a gente jogar religião dentro de região, em que local que temos cada público favorável a cada candidato aqui? Olha, essa pergunta é Te ferrou, hein? Quer uma ajuda? Eu falo pelo meu Rio de Janeiro. É o quê? Evangélico mais no Rio de Janeiro, católico mais no São Paulo? O que a gente tem? No Rio de Janeiro, eu sei que tem muito evangélico. O Cláudio Castro está focando muito sua campanha. Ele tem aquele histórico de movimento católico, mas é apoiado pelos pastores evangélicos que apoiam Bolsonaro também. Marcelo Freixo tem uma rejeição muito grande. E essa rejeição fez o Marcelo Freixo perder várias eleições, tanto para prefeito quanto para governador. Então, esse eleitorado é muito forte. Veja que mesmo com os escândalos sucessivos de corrupção, delação, etc., o Cláudio Castro continua ali com uma base muito sólida. Ele não caiu, ele permaneceu. Então, no Rio eu sei que funciona bem. Renato pode falar melhor das outras. Tem duas questões que a gente tem que levar em consideração. Eu prometo que na segunda-feira, no próximo, eu vou trazer a distribuição dos evangélicos região por região. Me comprometo aqui no ar. Mas tem dois aspectos importantes. Assim. O primeiro é que quanto mais pobre, maior a penetração de evangélicos. Por esse raciocínio, deveria ter mais um Nordeste. Mas por que isso não acontece? Porque muitos dos praticantes das religiões evangélicas foram batizados no catolicismo.
E depois abandonaram o Mudaram. catolicismo. E isso é um número maior nos migrantes. Por exemplo, 5,5 milhões de imigrantes nordestinos que moram aqui no estado de São Paulo, de pessoas que nasceram no Nordeste e moram aqui. Então, em números absolutos, sem medo de errar, a maior parcela dos evangélicos está na região Sudeste, até pelo próprio tamanho que a região Sudeste tem. Mas eu prometo que na segunda-feira trago proporcionalmente a penetração de evangélicos. Yuri, quer complementar? Pode ser uma coincidência e não uma relação causal, né? Não uma causa e efeito, mas de fato, em estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que tem mais evangélico, que o Felipe mencionou, e estados que, nas entrevistas para os institutos, os eleitores se identificam mais como católicos, como Minas Gerais, a gente nota essa diferença. Minas, Lula vai melhor, Rio de Janeiro, Bolsonaro vai melhor. Thaís Arbex, há também uma estratégia de ambas as campanhas para tentar atacar um ao outro em relação à religião e fazer com que não se perca esses números que já foram consolidados aqui nas pesquisas? Sim, a estratégia que a gente tem visto da campanha do presidente Jair Bolsonaro já é bastante clara, né? Muito naquele discurso do bem contra o mal, de perseguição às igrejas evangélicas, mas há uma novidade, que agora é tentar falar com esse eleitor católico, que está, como o Datafolha mostra, majoritariamente declarando voto no ex-presidente Lula. A estratégia é a mesma, é de falar que Lula vai perseguir as igrejas católicas, é colocar novamente o discurso do bem contra o mal. E é por isso que, do outro lado, a campanha petista tenta reagir lembrando o histórico do ex-presidente Lula e, mais do que isso, criando canais específicos para falar com esse público, para falar com religiosos. Aí, especialmente nos católicos, não há tanta preocupação, porque conta-se muito com a inserção de Geraldo Alckmin nesse segmento, e aí tem um trabalho paralelo com evangélicos, uma tentativa de, pelo menos, diminuir essa distância, de tentar desmentir notícias falsas a respeito de eventuais fechamentos de igreja, por exemplo. Conta-se muito, Cine, com o trabalho do próprio André Janones, que é evangélico, é da Igreja Batista de Lagoinha, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, onde Bolsonaro esteve com Michele Bolsonaro. Então, essa estratégia também passa por ele, que tem uma boa inserção nas redes sociais e também dialoga com esse público. Agora, só para a gente amarrar esse bloco aqui sobre pesquisa eleitoral e jogando um pouco para as questões regionais, Meirelles, Raquel, mencionou que, até pela quantidade populacional, a maioria dos evangélicos ou a maioria dos católicos estaria aqui no estado. As campanhas regionais também estão muito intensas atrás desse público aqui no estado de São Paulo? Atrás do público evangélico? Evangélico e católico, por religião, eu digo. Eu não vejo dessa forma, Evandro. Eu vejo acho que Thaís sabe até melhor do que eu, mas eu vejo uma concentração muito forte aqui em São Paulo. Todas as campanhas falando em intensificar as viagens de Lula e Bolsonaro por aqui, particularmente no interior paulista. Bolsonaro tentando ganhar espaço e Lula tentando manter a sua vantagem. Discursos um pouco diferentes, né? Um com um discurso um pouco mais antipetista, o outro com um discurso mais de realizações. E aí o solavanco que a campanha do Tarcísio está passando é um problema para Bolsonaro aqui em São Paulo, porque o Tarcísio teve primeiro o problema no debate, né, com o episódio do deputado fazendo aquela falta de educação, para dizer o mínimo, com a jornalista Vera Magalhães, e depois a subida do Rodrigo Garcia nas pesquisas. Está tendo toda uma reformulação dentro da campanha do Tarcísio para ver como reagir a isso, e é um problema para Bolsonaro aqui dentro do estado. Agora, Yuri, os candidatos a governo de São Paulo, eles exploram muito a questão de religião aqui, ou esse não é um caminho que eles têm buscado? Não é tão explícito, né, Evandro? Mas é inegável que todo candidato que queira ter boa votação faz os seus acenos, os seus gestos para as igrejas, tanto católica quanto evangélica, no estado de São Paulo. Agora, o que chamou a atenção pós-Datafolha é
o quanto foi uma boa notícia para Rodrigo Garcia, obviamente, mas o quanto havia uma expectativa dentro da coligação dele de que, olha, precisa vir essa boa notícia, senão a coisa vai ficar mais perigosa. Então, foi um alívio por um lado, e aí eles estão aproveitando esse impulso, não só pela questão de se aproximar com o Tarcísio, mas principalmente aquela simulação de segundo turno. Fazer com que o antipetismo coloque Rodrigo Garcia no segundo turno, porque ele se tornou mais competitivo na disputa direta com o Fernando Haddad. O que ouvi também de aliados de Tarcísio Gomes de Freitas hoje é que esse episódio do debate, embora o deputado estivesse na comitiva dele, cometeu aquela atrocidade e tentou se vincular à imagem do deputado a Tarcísio, há uma avaliação de que isso vai fazer mais estrago para Bolsonaro do que para o próprio Tarcísio, porque o discurso dele é repetindo uma frase dita por Bolsonaro. Quem tem o problema da imagem da misoginia é Bolsonaro e não tanto Tarcísio, embora Tarcísio, sendo um candidato do bolsonarismo, representante do bolsonarismo aqui em São Paulo, tem os ônus e os bônus dessa vinculação com o presidente.